O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o filme A Ilha do Medo, à luz da psicanálise. Lembrando que não é uma análise descritiva ou explicativa do filme. Eu vou traçar alguns conceitos aqui da psicanálise, através do filme. Vou começar falando do filme logo pelo final, que ao meu ver é o mais importante. Quem não assistiu o filme ainda, assista, antes de ouvir e assistir esse vídeo. Vamos lá, começar pela história. A história gira em torno de Ted e Chuck, dois detetives, um é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é o Ted, e o Chuck, que é interpretado pelo Mark Ruffalo. Os dois estão dentro de um navio, de um barco, e eles estão indo em direção a uma ilha. Essa ilha tem uma instituição psiquiátrica ali, né, o que para alguns pode ser chamado de hospício, sanatório, enfim. O detetive Ted está atrás de um paciente muito agressivo, que é o paciente 67. Só que, na verdade, todo esse filme, toda essa trama aqui de um suspense psicológico, investigativo, desses dois detetives, não passa de um experimento. De um experimento psiquiátrico, de um experimento médico, de um experimento psicológico, seja lá o termo que vocês queiram usar. Qual que é a história central do filme? O Ted, que é o detetive, na verdade se chama Andrews. Ele foi acusado de ter matado a esposa dele no verão de 1952. A esposa dele era uma pessoa que tinha problemas mentais e acabou colocando fogo no apartamento. Ele, ao invés de estar junto com a esposa ou de procurar um tratamento para a esposa ou algo do gênero, acabou indo morar numa espécie de uma casinha e essa esposa ficou morando na casa com os filhos. Ele começou a se afogar na bebida. Um dia, eu usei esse termo afogar de propósito. Um dia, quando ele chega em casa, ele encontra no lago os 3 filhos dele boiando. A mulher tinha matado os 3 filhos dele. Ele, durante um surto, eu vou usar essa palavra surto, acaba matando a esposa dele. Toda a história do filme gira em torno de um experimento que de certa forma tem um embate entre 2 médicos. O Dr. Cunningham, ele não é a favor da lobotomia, tanto que ele está fazendo todo esse experimento aqui para o Andrew, em relação a remédios, enfim, que eu vou abordar isso mais na frente no vídeo. Tem o Dr. Jeremiah, que é um doutor que ele é a favor da lobotomia. Então, assim, é um filme que tem inúmeras questões que, à luz da psicanálise, a gente pode pensar junto. A primeira, que eu acho importantíssima. Tem pessoas que, quando assistem esse filme, colocam o Andrew, o Ted, como um psicótico, como alguém que está ali delirando, o delírio aqui de acordo com a psiquiatria, né? Não é o delírio de acordo com a psicanálise. Tem pessoas que assistem esse filme, que no final do filme acabam não entendendo muito bem a frase do Andrew, que na verdade está falando ali como Ted. Isso é um jogo de ilusão, né? Quando ele vira para o detetive, para o seu parceiro Chuck, que na verdade é um psiquiatra, que é o Dr. Shea, e ele diz: você prefere o quê? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Essa frase diz o seguinte: ele sabia o tempo todo. Ao meu ver, ele sabia o tempo todo. Algumas pessoas assistem o filme e têm a impressão de que ele realmente estava delirando esse tempo todo no filme. Tem várias cenas onde, por exemplo, ele está falando com a esposa morta, ou quando a esposa fala que está numa caixa, que está num caixote, né, como se fosse um caixão. Quando ele enxerga a filha dele em certos sonhos. Quando ele vai para a caverna e tem uma alucinação ali com uma mulher. Então, assim, há alucinações nesse personagem, há certos delírios nesse personagem, mas não significa necessariamente que uma pessoa que tenha delírios e alucinações, ela automaticamente deva ser enquadrada como um psicótico, de acordo com a psicanálise. Porque a visão que a psicanálise tem do delírio é completamente diferente da visão do delírio que às vezes um psiquiatra ou um cognitivo comportamental ou um psicólogo, terapeuta pode ter. Por quê? Na psicanálise, quando Freud
o Freud não atende o Schreber. Isso é muito importante de marcar. Tem muita gente que acha que o Freud atendeu o Schreber. Não é verdade. Ele leu o livro autobiográfico do Daniel Paul Schreber e, em cima do livro, ele trabalhou 2 conceitos importantíssimos à luz da psicanálise no que diz respeito à psicose. Ele trabalhou a paranoia e ele trabalhou o delírio como uma tentativa de cura. Inclusive, ele coloca 4 tipos de delírios que são assim, os mais vigentes. Eu costumo dizer 4, mas o que a maioria trabalha mais são 3. É o delírio de megalomania, é o delírio de erotomania e é o delírio de perseguição. Esse 4º aqui é o delírio de ciúme, que pode ser entendido como uma espécie de um delírio onde o psicótico acredita que o outro quer sacanear ele. Então, assim, por exemplo, no delírio de erotomania, o psicótico acredita que ele me ama. No caso, uma outra pessoa, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser alguma figura ilustre ou que tem algum tipo de status social elevado, e esse psicótico acredita que essa pessoa aqui em questão está apaixonada por ele. Por exemplo, o caso que a gente acompanhou do cunhado da Ana Hickman, que teve todo aquele problema lá com aquele rapaz que acreditava que a Ana Hickman era apaixonada por ele, que mandava mensagens para ele. Podemos ver isso também na tese de doutorado do Lacan, de 1932, onde ele fala da Aimée, que é uma psicótica que tinha um delírio de perseguição, um delírio de erotomania também, um delírio de grandeza também. No caso, a Aimée, ela acreditava que o príncipe de Gales era apaixonado por ela. Enviava cartas para ela, enviava mensagens sobre ela através dos seus livros ou algo do tipo. O Freud trabalha esse tipo de delírio. Tem um delírio de perseguição, que encontramos também no Schreber, na primeira internação dele, quando ele recebe uma espécie de um diagnóstico de hipocondria, ele passa a acreditar que o Dr. Flechsig está o perseguindo, querendo abusar do seu corpo. E esse delírio de perseguição se desenvolve para outro tipo de delírio que o Schreber tem também, né? Que é principalmente um delírio de emasculação. O Schreber, um homem, né, na faixa dos seus 38, 39, 40 anos de idade, que até então tinha uma vida, entre aspas, estabilizada, tem uma espécie de um delírio, eclode um delírio nele de emasculação. Que delírio é esse? Ele acredita que está se transformando numa mulher, que vai dar luz a uma nova raça de homens, onde o próprio Deus irá fecundar o seu corpo. Então, assim, o Schreber acredita que é a mulher que está se transformando na mulher de Deus. Então, assim, há essa característica, há essa especificidade no delírio do Schreber, de emasculação, de transformação física. Quem assistiu ou quem leu o livro Dragão Vermelho, que conta do Hannibal, tem um vilão, que é o Francis, que ele acredita que ele está se transformando num dragão, da pintura do William Blake. Então também tem esse componente aqui dessa transformação, né? A gente também percebe isso no Silêncio dos Inocentes, com o Buffalo Bill, que é o serial killer que mata mulheres voluptuosas, digamos assim, arranca suas peles e faz uma costura para uma nova pele, uma pele de mulher, porque ele acredita que está se transformando numa mulher, que é um delírio que, no caso, o Hannibal no filme usa o termo delírio transexualista, ou delírio de transexualismo, mas é muito delicado e perigoso usar essa palavra, porque pode acabar caindo num discurso transfóbico. O Lacan usou e utilizava o termo delírio de emasculação. Se não me engano, até o próprio Freud usou esse termo. Tem o delírio de megalomania, onde o sujeito acredita que, por exemplo, pode ser a reencarnação de Jesus Cristo, que pode ser a reencarnação de Napoleão Bonaparte, que possui algum tipo de missão, por exemplo, salvar o mundo, impedir uma guerra, ou acabar com uma guerra, ou como a gente percebe, por exemplo, no caso do Charles Manson, que matou, né, a Sharon Tate, né, a esposa do diretor Roman Polanski, que tinha uma seita. Então, assim, o Charles também acreditava que o Helter-Skelter, né, que haveria uma espécie de uma guerra civil entre negros e brancos, e ele seria esse cara que iria salvar os Estados Unidos, que iria salvar o mundo. Então, assim, existe esse componente aqui megalomaníaco, que o Freud trabalha isso também no delírio,
Só que o Freud não coloca o delírio como uma doença. O Freud coloca o delírio como uma tentativa de cura. O que o Lacan posteriormente vai falar sobre metáfora delirante e a metáfora paterna. Dada essa pequena introdução em relação ao delírio, ao meu ver, o filme A Ilha do Medo não fala tanto de um delírio assim, propriamente dito, no que diz respeito à psicose. Porque, ao meu ver, o protagonista está num estado de negação. Então, assim, na negação, tanto que no final do filme, o Dr. Conley, quando mostra a foto da filha dele, é algo que ele não consegue ignorar. Ele enxerga o rosto da filha em vários sonhos. Então, assim, aconteceu algo traumático na vida dele, que foi a morte dos filhos dele. Se vocês repararem, por exemplo, ele tem uma espécie de a palavra não é agorafobia, não, porque é o mesmo sintoma que a Ana O tinha em relação à água. Tipo, no começo do filme, você percebe que ele está um pouco tonto no barco quando ele olha e vê que só tem água. Por exemplo, quando ele está numa cena com uma enfermeira e a enfermeira está bebendo água, corta a cena e ele olha o copo sem a água. Tipo, esse paciente, né, o Andrew, vou chamar ele de Andrew, ele tem uma espécie de fobia, não é fobia, mas assim, ele não lida muito bem em ver água, porque água é um componente que remete a um trauma absurdo que ele passou, que foi a morte dos filhos dele. Repare também que o detetive, o Chuck, o parceiro dele, não deixa ele acender o cigarro. Então, assim, o fogo também é algo que remete bastante ao trauma dele. A esposa dele colocou fogo no apartamento, na casa, primeiro. Tanto que toda vez que o Andrew quer fumar, o parceiro dele vai lá e coloca o fogo lá para poder ele fumar. Eu acredito que todo esse filme é muito mais uma crítica a essa noção, né, de um sistema psiquiátrico que quer internar pessoas, que é o lado do Jeremiah, que não apenas quer internar, mas quer lobotomizar essas pessoas, e o lado do Dr. Conley, que tem esse experimento aqui em relação a remédio, tanto que ele monta todo um cenário em torno do Andrew com os próprios funcionários. Então, assim, quando o Andrew chega na ilha como detetive Ted, repare que os próprios funcionários e os próprios enfermeiros e pacientes olham para o Andrew como se o conhecesse, que na verdade o conhece. O Andrew é um paciente. O Ted, detetive Ted, na verdade, é o Andrews. O Andrews é o paciente mais violento, o paciente que matou a esposa. O Jeremiah, que é esse médico que é a favor desse tipo de intervenção, entre aspas, não deseja que o Andrew passe no sentido de ser efetivo esse teste, do tipo, ele passou no teste. Tanto que no final do filme dá a entender que ele passou, só que ele prefere morrer. Ele prefere morrer como um homem louco do que viver como um monstro. Essa frase diz o quê? Que ele tem noção do que ele fez. Que ele matou a esposa dele por ter chegado em casa, né, e ter se deparado com essa cena da esposa tendo, né, assassinado ali os 3 filhos dele. Então, assim, ele tem consciência disso. O ponto central do filme, ao meu ver, é o seguinte: será que ele tinha consciência desde o começo? Será que desde o começo todo esse delírio dele, entre aspas, delírio aqui, foi uma espécie de um delírio, entre aspas, consciente? Porque se a resposta for sim, não é um psicótico. Porque o delírio na psicose não é consciente. O Schreber não estava consciente quando ele acreditava que o corpo dele estava se transformando numa mulher e que os raios divinos estavam atravessando o seu corpo e os seus seios estavam crescendo. Ou que o seu corpo estava tomando uma espécie de uma forma de uma figura feminina, por exemplo. O delírio na psicose, para a psicanálise, ele é inconsciente. É justamente o que o Freud, o que o Lacan comenta sobre o que não foi internalizado no simbólico retorna no real. Então, assim, o delírio na psicose, o sujeito não tem, entre aspas, consciência de que está delirando. O delírio tem uma espécie a palavra não é recorte, mas a função de um delírio, de certa forma, pro psicótico é de organização. Vou repetir.
A função do delírio para um psicótico, de acordo com a psicanálise, é de organização. Por exemplo, o Schreber, na primeira internação dele, teve, né, uma espécie de um delírio de erotomania com o médico. Ele acreditava que o médico queria abusar do seu corpo. Só que antes o Schreber teve uma espécie de uma fantasia homossexual, ou de um afeto, digamos assim, né? Vamos colocar o termo fantasia, pelo Flechsig, que era o médico dele. Isso se inverte para um delírio de perseguição. Repare, tem um delírio de erotomania que se inverte para um delírio de perseguição. O Flechsig quer abusar do corpo dele. Muita gente, quando lê o caso do Schreber, acredita que o delírio dele é Claude, vamos utilizar esse termo, quando ele tem um pensamento, né, que ele está ali deitado e ele, entre aspas, imagina que deve ser bom ser uma mulher e se submeter ao ato da cópula. Então, muita gente, quando lê esse caso, acredita que, pelo Schreber não ter simbolizado, ou vamos substituir essa palavra simbolizado por recalcado, porque na psicose não há recalque. Por ele não ter recalcado essa fantasia de cunho homossexual, isso de certa forma retorna sob a forma de um delírio no qual ele está se transformando numa mulher que o próprio Deus o fecundará. Então, assim, repare, esse delírio do Schreber dá uma certa legitimidade para a sua fantasia homossexual. Ele sendo a mulher, ele se transformando na mulher que falta aos homens, que o Lacan lá no Seminário 20 vai falar sobre a mulher, sobre essa questão da tábua da sexuação, do todo fálico, não todo fálico, o psicótico se está ou não na função fálica. Essa já é uma parte muito mais avançada da teoria lacaniana. Mas o que é o mais importante aqui? O Schreber se transforma na a mulher que falta aos homens, no falo. Preste bastante atenção nesse ponto. O delírio do Schreber o organiza, do tipo, dá uma missão a ele. Missão em que sentido? Ele acredita que está se transformando numa mulher para dar à luz a uma nova raça de homens. O delírio do Schreber o coloca frente ao desejo do outro, isso em termos lacanianos. O delírio do Schreber, de certa forma, o estabiliza. Só que essa palavra estabilização, organização, à luz de um neurótico, pela visão de um neurótico, é algo que é inconcebível. Em que sentido? A lente pelo qual enxergamos o mundo, nós neuróticos, supostamente, né, vamos dizer assim, neuróticos, é a lente da fantasia. Então, assim, a nossa forma de enxergar, entre aspas, a realidade, em termos lacanianos, está ali engendrada entre o simbólico e o imaginário. Palavras, imagens, significantes, toda a nossa realidade é composta, digamos assim, se constrói, produz através dos nossos ditos, através da linguagem. Como na psicose o simbólico está fora incluído, isso em Lacan, muita gente acredita que o psicótico ele está fora da realidade. A pergunta que deveríamos fazer é: que realidade você está falando? Porque o psicótico tem uma realidade que é a do psicótico. O delírio aqui, ele vem, segundo Freud, como uma tentativa de cura. No caso do Lacan, é como uma metáfora delirante aqui, que de certa forma estabiliza o sujeito. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você entra num bar e tem uma cadeira escrita neurose. E você senta nessa cadeira. Essa cadeira tem 4 pernas. O garçom passa por você e esbarra em você. Você continua sentado nessa cadeira. Tem uma briga e uma pessoa cai perto de você, a cadeira balança, mas você continua sentado nessa cadeira. A porta abre do bar e entra um vento muito forte, balança a mesa, quebra alguns pratos, tomba algumas cadeiras, mas você continua sentado. Essa cadeira de 4 pernas aqui mantém você estabilizado. O que o Lacan vai falar sobre bengalas imaginárias. Imagine que um homem chega num bar e tem uma cadeira de 3 pernas, escrito psicose. E acontece a mesma coisa que aconteceu com esse homem com a cadeira de 4 pernas. Esse homem aqui vai cair. Essa terceira perna aqui pode se quebrar e ele pode cair. Ou, pelo fato de não estar tão estabilizado num banco de 3 pernas, ele pode perder o equilíbrio e cair. O delírio vem como uma tentativa de cura no sentido de tentar produzir essa outra perninha da cadeira para o sujeito se estabilizar. Então, assim, a psicanálise não enxerga o delírio como uma doença. O Freud coloca o delírio como uma tentativa de cura. O Lacan fala sobre metáfora delirante.
O que isso significa? Há certos psicóticos, por exemplo, que estão estabilizados, que é o que o Jacques Alamilev vai falar sobre psicoses ordinárias também. Há certos psicóticos que não tiveram, que não têm delírios assim, como o do Schreber, delírios de perseguição, delírios de erotomania. Eles podem, de alguma forma, tentar, na escrita aqui entre aspas, estabilizar de alguma forma. Só que qual que é o ponto aqui que é necessário ser dito? O Schreber, quando teve, né, esse acesso desse delírio, essa eclosão, ele era um homem de mais de 35 anos. Ele viveu até os 35 anos, entre aspas, muito bem, fecha aspas. Muito bem no sentido neurótico de dizer, né? Então, assim, ao meu ver, o filme A Ilha do Medo não fala tão necessariamente de uma psicose. Por quê? Foi o que eu comentei agora há pouco. O protagonista, no final do filme, tem consciência do que ele fez. Ao meu ver, todo o filme fala muito mais de um problema psiquiátrico, de internação, do que especificamente sobre um delírio. Por quê? É muito mais sobre um trauma, sobre uma negação do que ele fez, sobre uma espécie de uma forma como o sujeito encarou tudo aquilo, toda uma criação. Foi muito mais uma produção de uma fantasia em relação a um trauma. Fantasia não no sentido da psicanálise, mas o que eu estou querendo dizer em termos simples. Se o Andrews fosse um psicótico realmente nesse delírio que ele estava ali fazendo no filme, o final não seria dessa forma. Ele não teria consciência do seu delírio. Tipo, um psicótico, por exemplo, ele não vai ter consciência de, eu tô tendo um delírio de perseguição por conta disso. Tipo, essa consciência aqui de sentido, de significação, não aparece, a palavra não é aparecer, mas assim, não se encontra na psicose, no que diz respeito à psicanálise. Por exemplo, o Lacan, quando ele escuta a Aimée, logo depois do episódio do atentado, né, da passagem ao ato, a atriz na frente ao teatro, a Aimée era uma mulher, que era mãe, que acreditava que tinham mulheres a perseguindo, mulheres que de alguma forma queriam matar o filho dela, queriam fazer algum mal ao filho dela. E ela um dia foi na frente da porta de um teatro e tentou esfaquear uma atriz que ela acreditava que essa atriz era sua perseguidora. Sendo que, na verdade, essa atriz ela era uma espécie dela mesma, do tipo, o que eu quero dizer com espécie dela mesma? O Lacan diz que ela atingiu foi o próprio eu dela, esse ideal de eu. Porque a Aimée tinha, né, ideais de mulheres letradas, inteligentes, artísticas, escritoras, enfim. Quando ela é presa, o delírio dela dá uma, entre aspas, estabilizada. E o Lacan começa, né, a escutá-lo. Só que o delírio aqui do Andrews não foi estabilizado, ele vai ser lobotomizado. Então, assim, é muito mais o protagonista aqui querendo morrer simbolicamente, porque a lobotomia é uma morte simbólica, ele vai viver como uma espécie de um zumbi, ele não vai lembrar de absolutamente nada, do que ele viver, entre aspas, curado, mas precisando carregar essa culpa de ter matado a esposa dele. Outro ponto também interessante, que a culpa é algo único e exclusivamente do neurótico. Então, assim, toda essa noção de culpa, de certo, errado, moral, tudo isso aí é Édipo. O psicótico não passa pelo Édipo. Não há castração na psicose. Essa lei simbólica aqui não existe. O simbólico é fora incluído. Então, assim, já é outro ponto também que, ao meu ver, eu não vejo o Andrews como, né, um psicótico. Tem esse estado aqui de negação, sendo que a mente do sujeito ela pode criar vários cenários. Então, assim, a Ana O também delirava, a Ana O alucinava. Tipo, o Homem dos Lobos também alucinou. O Homem dos Ratos, em algumas leituras, também teve episódios ali que praticamente, se fosse a visão de um psiquiatra, ele seria tido como um louco. Ele acreditava que se ele fosse uma mulher, o pai dele, que já estava morto, iria morrer. Então, assim, a noção de delírio aqui na psiquiatria vai muito de encontro a algo que está fora da realidade, que está fora do dito, entre aspas, da dita realidade neurótica. É uma outra realidade.
Tanto que o Lacan já é uma parte mais avançada da teoria lacaniana. Fala disso no esquema R, onde ele fala da realidade da neurose e da psicose. O Freud trabalha isso também da perda, num texto, a perda da realidade na neurose e na psicose, que é um texto importantíssimo também, que nos ajuda a compreender um pouco essa noção aqui de realidade. Porque o paciente que era violento, que é o Andrews, que é violento, ele sabe muito bem o que ele fez. E ele se culpa disso. Tem uma cena onde ele fala, né, que quem matou os filhos foi ele, porque ele poderia ter, né, solicitado ajuda para a esposa dele quando ele teve a oportunidade. Ele não fez isso. Então, assim, o Andrews, ele sente culpa. Isso não existe na psicose. O Andrews aqui tem um mecanismo de defesa de negação. Isso não existe na psicose. Não é que não existe na psicose. Essa negação aqui, precisamos questionar que tipo de negação é essa. É uma negação consciente do tipo, eu não fiz isso, tipo, mesmo sabendo que fez. É uma negação inconsciente, porque o Freud trabalha esses dois tipos de negação aqui. É uma negação no sentido de recusa. É algo que eu também coloco para vocês. Que tipo de negação é essa do Andrews? Ao meu ver, não é uma negação que pode ser encontrada na psicose, no sentido de uma recusa, não de uma recusa em si, mas de uma rejeição, porque recusar, de certa forma, entende-se implicitamente que você compreende aquilo. Por exemplo, você quer um brigadeiro? Eu digo não. Tipo, eu estou recusando esse brigadeiro. Mas eu olho esse brigadeiro e eu tenho uma compreensão de que esse brigadeiro existe, para que eu possa recusá-lo. O que o Lacan diz que negar é dar existência. O que isso significa? O psicótico não é que ele nega a castração. Quem faz isso, da denegação, é o perverso. O psicótico, ele não há castração na psicose, não há édipo na psicose. Alguns lacanianos, inclusive, colocam que o édipo acontece a partir do momento, entre aspas, muitas aspas, porque o Lacan, ele não é um autor desenvolvimentista do tipo, primeiro é alienação, depois é separação, primeiro é frustração, depois privação, depois castração. Não, é muito algo do castração, é muito algo do alienação-separação. Tipo, muitos autores da psicanálise colocam o psicótico, por exemplo, preso a essa fase de alienação, de ser o falo para a mãe. Em termos freudianos, colocam o psicótico preso a essa fase aqui do narcisismo primário. Então, assim, é algo que eu também coloco para vocês, né, para vocês pensarem. Mas, ao meu ver, o Andrew aqui não se configura como um psicótico. Quando eu digo configurar, não é colocar um personagem fictício no divã e dar um diagnóstico estrutural a um personagem, mas é fazer com que a gente pense as estruturas clínicas, principalmente a psicose. Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, se discordarem pode comentar também, a gente pode construir junto essa conversa.